Certa vez, um aluno me perguntou: poxa, professor, mas se isso é tão importante, temos isso no dia a dia? Eu falei, tem no dia a dia. E aí ele me perguntou: puxa, professor, mas me dá um exemplo prático, concreto, dia a dia, onde a gente faz alguma coisa recursivamente. Eu falei, dou um caso. E aí, naquela aula eu lembrei da festa que a minha tia fez para minha prima. Pois bem, a festa de aniversário da minha prima. Pense na melhor festa que você já foi na sua vida. A da minha prima foi melhor. Tudo foi perfeito. E foi organizada pela minha tia. 7.7. Então os alunos, evidentemente, perguntaram: puxa, professor, mas essa festa maravilhosa, organizada pela sua tia, como? Fala pra gente. E aí eu respondi: olha, tem duas coisas que eu posso falar. Sobre a festa e sobre o método recursivo, a função recursiva que a minha tia, de forma genial, executou para promover a festa. O que vocês querem? Sobre o que vocês querem que eu fale? A resposta: sobre as duas coisas, sobre a festa e sobre a proeza da minha tia. Minha tia é inteligente, pô. 7.7 e inteligente. A festa. Cardápio maravilhoso. Camarão empanado, camarão fresco delicioso com molho rosé, servido quentinho. 2 camarões enchiam o prato. Vinho de primeiríssima linha. Vinho branco. Conjunto profissional. Tanta luz e fumaça no palco que parecia um disco voador. O salão, um sonho. O melhor salão da Ponta da Praia em Santos. Uns 500 convidados. Perfeição. Aí levanta lá do meio da sala o corintiano e pergunta: poxa, professor, mas e as meninas? Corintiano, as meninas estavam maravilhosas, lindas, exuberantes. Aliás, em festa, né, geralmente se aprontam muito. E aí o corintiano completou: estava parecendo sonho de valsa. Mas como? O corintiano: bom sonho de valsa, professor. Ficam todas com aqueles vestidos arrendados, aquele cabelo cheio. Bom, deixa isso para lá, corintiano. O fato é que estavam maravilhosas. Estava tudo perfeito. 500 convidados. E aí a turma perguntou: puxa, mas como que a sua tia promoveu essa festa de maneira recursiva? Olha, do alto da sua competência superior cognitiva, ela definiu e executou uma função recursiva. Do alto da sua competência cognitiva superior? Do alto da sua competência cognitiva superior. Tamanha proeza cognitiva correspondeu a um exuberante evento. E a turma, evidentemente, perguntou: puxa, professor, mas me diz o seguinte, mas como que tem a ver, e aí, como? Função recursiva com esse fato excepcional, essa festa maravilhosa? A minha tia definiu uma função, planejou, dividiu o todo, executou a função recursivamente e o resultado? A festa excepcional.
Veja mais ou menos como foi a função recursiva que a minha tia definiu. Mas é claro que tudo isso é uma brincadeira. Isso é para você não esquecer nunca mais do conceito de recursão. Preste atenção nisso. Até a minha tia, do alto da sua competência cognitiva superior, executou uma função recursiva. Preste atenção. Está aqui a função espetacular definida pela minha tia 7.7, que promoveu a festa de aniversário da minha prima. Bom, primeiro ela planejou e dividiu o todo, festa, em partes. Comida, música, salão, convidados e assim por diante. São muitos os detalhes numa festa daquela. Então houve um planejamento, uma divisão do todo em partes. No caso da comida, por exemplo, que é o caso que nos interessa mais de perto. Poxa, comida tem o cardápio, a cozinha, os garçons e assim por diante. Vamos ao caso do cardápio, que nos interessa mais de perto. Camarão, bebida, alface. Teve alface, cara. Aliás, essa coisa da alface é engraçada. A alface nunca faz mal para ninguém, né? Você já viu isso? Não existe médico que fala assim, puxa, é proibido comer alface. Sempre tem alface, mas é bom. Mas e os camarões? Camarões enormes, empanados, uma beleza. Bom, mas alguém teve que fritar o camarão empanado, cara. Alguém teve que pôr a mão na massa. A cauda da recursão, a execução, a produção. Não adianta só planejar. Alguém tem que executar, a gente tem que chegar na cauda da recursão. Só planejamento, a gente não consegue viver só de planejamento. Tem que ter execução em algum momento. Alguém fritou o camarão. Eu comi alguns. Espetáculo. Enfim, a minha tia, de maneira genial, planejou, dividiu todo em partes, executou recursivamente e pegou as partes, os resultados dessas partes e, num ato de gerência suprema, juntou tudo na festa espetacular da minha prima. É claro que é bom pensar na festa da minha prima, a gente lembra de coisas agradáveis. Bebida de primeira, música espetacular, camarão delicioso, é assim mesmo. E a gente observa o seguinte, que no dia a dia a gente faz muita coisa parecida com isso, né? É claro que isso é uma brincadeira, né? Mas no dia a dia a gente faz assim. A gente parece que age de certa forma recursiva. E é assim mesmo. Porque em programação de computadores, por exemplo, tem inúmeros programas que são recursivos. E programas que tratam de aplicações usuais do dia a dia. Mas é que a gente está falando de brincadeira. A festa da minha prima, que a minha tia de forma genial promoveu, vale a pena também falar um pouco sobre coisas mais sérias. Os políticos, em geral, são mestres em prometer. Aliás, no nosso país, frequentemente abraçamos aqueles que prometem e abandonamos aqueles que produzem. Observe o seguinte: a promessa é feita a partir, muitas vezes, até de um planejamento, de uma visão de um todo, de um plano. Só que o plano apenas não nos leva a lugar nenhum. Porque, vendo a coisa de um ponto de vista de execução recursiva, temos que chegar à cauda da recursão. Alguém tem que produzir. E não adianta a promessa populista de um plano que não tem cauda de recursão. Ou seja, de um plano que nunca chegará a ser efetivamente executado, porque não há viabilidade.
plano só é bom se, na sua execução, digamos, recursiva, a gente consegue chegar na cauda da recursão. Não estamos falando que planejar não é importante. Claro que é importante, tudo é importante. Poderíamos até pensar em Kant e falar algo mais ou menos parecido com o que ele falou. Olha, execução sem planejamento é cega. Não sabe o que você está fazendo, por que está fazendo. Mas também planejamento sem execução é vazio. E, em geral, as promessas dos populistas são vazias. São promessas que têm o objetivo de atender suas aspirações pessoais, egocêntricas, políticas apenas. Temos que ter senso crítico para entender isso. Então, da próxima vez que alguém lhe prometer alguma coisa de uma maneira populista, olha se aquilo pode ser efetivamente executado. Se aquilo demanda uma função recursiva que ali tem realmente uma cauda da recursão. Depois, tenta identificar o seguinte, e afinal, a gerência, será que a gerência é factível para juntar as partes? Temos que observar essas coisas. Estudar lógica, a gente começa a observar essas coisas. Isso é senso crítico. Não adianta prometer aquilo que não pode ser executado. Em outras palavras, da promessa tem-se o plano, mas se o plano não nos leva a uma função recursiva com uma cauda, não adianta nada.